Olá, Rádio Mateus 6:33, e nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na carta de Paulo aos Coríntios, ao povo de Corinto. A carta é 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6, que traz a reflexão a respeito do serviço fiel, serviço do ministério fiel, Porque, irmãos, é fácil, duvidar da nossa capacidade de servir a Deus quando as nossas mentes, que está localizada na nossa alma, estão focadas em nossas limitações físicas, limitações emocionais, limitações financeiras, enfim, em nossas limitações, e não em Deus. Nós temos que focar em Deus. Nós temos que crer em Deus e saber que o nosso serviço, o nosso ministério, ele é feito em colaboração de nós com o Espírito Santo, onde a sustentação é do Espírito Santo. É claro, nós temos a iniciativa, nós temos que nos movimentar, nós temos que ter um comportamento ativo. Mas quem nos move a tudo isso é o Espírito Santo. Então não há por que temer, não há por que duvidar de que nós somos capazes de realizar o ministério, realizar o serviço. E entenda que serviço, irmãos, como toda aquela atividade que promove o reino de Deus, toda atividade, Pregar, anunciar, evangelizar, socorrer, dizimar, ofertar, ouvir, apoiar, exortar, cuidar da cozinha, cuidar do estacionamento, qualquer atividade, visitar o hospital, visitar doentes, visitar os mais velhos, dar aula na escola bíblica, toda atividade, todo ministério tem a nossa participação com a capacitação do Espírito Santo. É preciso que você entenda assim, olha, se você parou um segundo para ouvir essa mensagem, não foi porque você quis. Não foi. Isto é agir do Espírito Santo em nosso espírito. Então, qualquer atividade que você faça no reino, dentro da igreja local, ou para a igreja que só Jesus conhece, que é a igreja espiritual, qualquer atividade é importante e nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Nós somos capacitados. Porque a nossa alma, o nosso corpo e principalmente o nosso espírito, sem conhecer ao Espírito Santo, ele não quer nada disso. Ele não quer. Mas, pastor, o senhor está falando, mas eu não sou crente. Mas eu não estou falando que você é crente no sentido de participar de uma igreja. Mas se a sua atenção foi despertada para você ouvir a palavra de Deus, não foi você, não foi a tua alma, foi a sede, o desejo do teu espírito que atendeu ao Espírito Santo, e por isso você está aqui ouvindo, e por isso que você faz o serviço na igreja,
E por isso que você faz o serviço de servir. Então, irmão, nós não podemos olhar para as nossas limitações, porque a capacitação quem dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Portanto, nós devemos sempre nos lembrar, né, e de maneira repetitiva mesmo, que o trabalho é do Senhor. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja, o pastor da igreja é Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Nós que nos colocamos na posição de pastor nesse mundo secular, na verdade, nós somos o cachorrinho do pastor. A gente está aqui para ajuntar as ovelhas para ouvir Cristo falar. Para ouvir Cristo falar. E Cristo fala na sua palavra. Tá certo, irmão? Então todos são importantes, né? Desde o pastor, o ancião, o porteiro, todos são importantes no reino de Deus, no ministério em que está servindo. Quer seja para o mundo secular um ministério de maior status, ou um ministério em que poucos ou quase nenhum perceba, mas creia. Jesus Cristo está vendo, porque o olhar de Cristo é diferente, né? O olhar de Cristo para as pessoas que são cidadãos do seu reino, né? O rei é Jesus Cristo, nós somos cidadãos do reino de Cristo. E o serviço que nós prestamos no reino de Cristo, o olhar de Cristo é um olhar diferente, o julgamento dele é diferente, ele vê os nossos corações, ele vê o nosso ser interior. Então nós devemos confiar que se a igreja é de Jesus Cristo, e se é o Espírito Santo que conduz a igreja, ele vai fazer o melhor, né? Ele, o Espírito Santo, vai fazer o melhor, né? Através de nós, é claro. Através de nós. Pastor, mas o homem não pode atrapalhar? Pode retardar. Será, pastor, que o homem pode retardar a bênção? Pode, irmãos. Eu volto ao exemplo da saída do Egito. Era para ser 40 dias, mas a atitude dos homens retardou a bênção em 40 anos. Então, um homem na igreja local, ele pode retardar a bênção de Deus, sim, pode. Só vai acontecer a bênção, isso não é dúvida. Mas ai daquele que tentar retardar uma bênção do Deus da Bíblia. Ai daquele, entendeu? Ai daquele, quando a mão de Deus pesa sobre alguém, é terrível, irmãos. Mas eu não tenho dúvida de que homens podem retardar a bênção, sim. Tá certo? Mas nós temos que confiar que no tempo certo, na hora certa, no tempo do Senhor, Deus, através de homens, porque, irmãos, há uma verdade. Deus abençoa pessoas através de outras pessoas. Deus abençoa pessoas através de outras pessoas. Então, quando nós estamos no ministério, né, nós estamos nos colocando na posição de ser usado por Deus para abençoar outra pessoa. E Deus abençoa a pessoa através de outra pessoa. E essa outra pessoa, ela pode ser serva ou não de Deus. Quer um exemplo? Deus pode usar um médico ateu, não é isso? Para abençoar um irmão cristão que está lá na igreja, que está lá no hospital. Ou até mesmo Deus pode usar um médico ateu, ou de outra religião, que não crê nele, que não crê em Jesus Cristo, para abençoar uma outra pessoa que também não crê em Deus. Que não crê em Deus. Por que, pastor, que Deus faz isso? Irmãos, os planos de Deus, eles são insondáveis, nós não conseguimos entender completamente. Deus é amor. Não concorda com o pecado, mas Deus é amor. Então nós temos que entender que o serviço, que o ministério que é nos apresentado, que nós estamos executando, nós estamos sendo instrumento, que quem está nos capacitando
é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Mas nós temos que confiar nisso e sermos obedientes. O nosso Deus, irmão, ele tem boas obras, não há dúvida que ele tem boas obras. E ele preparou essas boas obras para cada um de nós. Ele preparou essas boas obras para cada um de nós. Olha lá, ó, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Irmãos, Cristo não nos chamou, o Espírito Santo não convenceu o nosso espírito de que nós precisávamos da salvação, nascer de novo no Espírito, como o mundo conhece, nos tornarmos cristãos, servos de Jesus Cristo. Não foi para ficar parado. Não foi para ficar parado. Nós somos um soldado do exército do Senhor. Então, quando nós entramos nesse exército, há serviço para todos, há ministério para todos. Tá certo? Não há desemprego no reino de Deus. Não há. Mas, para que nós entramos para este exército? Para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Nós não fazemos boas obras para entrar no reino. Não é isso. Não é isso. Nós somos salvos, nós entramos no reino, ganhamos o passaporte para entrar no reino, pela graça de Deus. Mas depois que nós estamos no reino, nós passamos a fazer boas obras. Todos nós cristãos devemos fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Quer dizer, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós, para a vida de todos nós. Deus conhece o ontem, Deus conhece o hoje, Deus conhece o amanhã. Entendeu? Então, quando nós entramos para esse exército, é para fazer as boas obras, as quais Deus, no seu plano, já havia preparado de antemão, para que nós praticássemos. Tá certo? Para que nós praticássemos. Então, nós temos que entender que nós estamos no reino de Deus para fazer as boas obras. Olha lá, 2 Coríntios, né, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6. Tal é a confiança, quer dizer, tamanha é a fé que temos diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, né, por meio de Jesus Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Então, irmãos, nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Ah, pastor, mas olha, todo final de semana eu sirvo 500 quentinhas. Eu visito 20 viúvas, eu vou toda terça-feira no hospital, participo da reunião de oração, dou dízimos, sou ofertante, vou em todo culto, ajudo o pastor. Irmão, isso aí não vai te dar mérito nenhum. É claro que nós sabemos que haverá um tempo em que Deus distribuirá galardões, quer dizer, recompensas eternas para aqueles que se aplicaram, obedeceram em realizar as boas obras dentro do reino. Haverá sim, irmãos, haverá distribuição de galardões, a Bíblia fala nisso. Mas nós temos que entender que nós não podemos reivindicar esse galardão. Nós temos que entender que nós não podemos reivindicar a bênção por causa dos nossos próprios méritos, por causa do nosso próprio serviço. Mas nós temos que entender que a nossa capacidade vem de Deus. Então, tudo que nós realizamos, né, as 500 quentinhas, as marmitas, as 20 viúvas que nós visitamos, os hospitais, a oferta e tal, quem nos capacitou para fazer isso foi Deus. Nós simplesmente fizemos aquilo que está ao nosso alcance, qual seja, obedecer. Poderíamos não obedecer,
Poderias não obedecer, mas simplesmente obedecemos, e isso não nos dá o mérito de reivindicar qualquer coisa. Não, a cura não é por mérito. A cura é misericórdia, é bênção de Deus. É misericórdia, é bênção de Deus. Tá certo? A capacidade de praticar bons atos não é mérito nosso. É capacitação que vem de Deus. E olha, ele prossegue no versículo 6. Ele quem? Deus, nos capacitou. É Ele que nos capacitou para sermos ministros. Quer dizer, ministério, serviço, servidores. Essa é a ideia, para sermos ministros. Alguns imaginam que ministro é só o que prega. Não, para sermos ministro, quer dizer, que pratica o ministério, não importa em qual escalão, em qual posição, não importa. Mas foi Ele que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. De uma nova aliança. Para que os irmãos entendam, a primeira aliança está basicamente contida no Antigo Testamento. De modo geral, viu, irmão? Porque isso aqui não é curso de teologia, então não vou ficar discutindo isso, porque poderíamos avançar. Mas no Antigo Testamento é a antiga aliança, né? Que é a chamada aliança da letra, aliança da lei. Havia necessidade de cumprir todo o mandamento, né? Que está no Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas nós somos ministros hoje de uma nova aliança. Qual aliança? A aliança do Espírito. Espírito com E maiúsculo. O Espírito com E maiúsculo, quer dizer, o Espírito Santo, que é que habita em nós e nos direciona, né? Através do conhecimento de Jesus, através do conhecimento, né, da palavra do Senhor. Pois a letra mata. Vixe, isso aqui tem dado tanto trabalho, meu Deus do céu. A letra mata. Quer dizer, o que dizia que a lei do Antigo Testamento, quando fala a letra mata, quer dizer, a lei mata. O que quer dizer isso? Porque ninguém conseguia cumprir a lei por si. E não conseguindo cumprir a lei, ele não tinha atendido aos requisitos de Deus. Portanto, ele deveria morrer. Entendeu? Agora, o Espírito vivifica. O que quer dizer isso, pastor? Isso aqui no aspecto geral, viu, irmãos? O Espírito Santo é que vem habitar em nós. Por que ele vem habitar em nós? Porque quando Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte e ele nos disse que mandaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vivificaria o nosso espírito, é que traria capacidade para nós renovarmos a nossa alma. O que é a alma? É o lugar onde estão as nossas vontades, é o lugar onde estão as nossas emoções e sentimentos, e é o lugar onde está a nossa mente. A nossa mente. Então ela diz que o Espírito vivifica, quer dizer, o Espírito, ele ativa o nosso espírito. O Espírito Santo ativa o nosso espírito que estava morto, tá certo? Para quê? Para que o nosso espírito possa se relacionar com Deus. Antes você tinha que cumprir toda a lei para poder se relacionar com Deus. Como ninguém conseguia cumprir toda a lei, tá certo? Ah, pastor, mas eu vejo lá Davi, eu vejo lá Sansão. Sim, mas eles receberam temporariamente o Espírito Santo. O Espírito Santo. Só que eles receberam temporariamente, né? As pessoas do Antigo Testamento, eles tinham esperança de ter um relacionamento com Deus. Nós temos a confiança. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é de Deus e que antes vinha de maneira esporádica e temporária do Antigo Testamento, hoje ele vem de maneira permanente para nós que reconhecemos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E é Ele quem nos vivifica o nosso espírito.
Espírito. É Ele quem nos capacita, através da nossa consciência, a fazer uma renovação da nossa alma. Mudar o nosso jeito de pensar. Desligar o nosso jeito de pensar das coisas terrenas que está na alma, para ligar os nossos jeitos de pensar nas coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. É o Espírito Santo que faz isso na nossa alma. E depois, quando Jesus Cristo voltar, vai ser o Espírito que irá nos glorificar no corpo. Nós teremos um corpo glorificado, tá certo? Então o Espírito Santo hoje, ele vivifica o nosso espírito, o espírito do homem, né, o fôlego da vida, o espírito do homem, Gênesis 2:7, né? É Ele que nos capacita a ter uma renovação de pensamento, deixando de pensar nas coisas desse mundo secular, né? Não é deixar de pensar totalmente, é deixar de priorizar as coisas desse mundo temporal para agora priorizar as coisas que vêm de Deus. Mateus 6:33. Buscar primeiro as coisas de Deus. E é esse Espírito, né, que vai nos dar na volta de Jesus Cristo um corpo glorificado. Então o Espírito Santo ele trabalha nas três partes do ser humano como um todo. O espírito, que é o fôlego da vida, né, a alma e o corpo físico. Tá certo, irmãos? Mas uma hora a gente vai parar para poder explicar mais essa questão da composição do homem. Então nós, irmãos, nós estamos capacitados pelo Espírito Santo para fazer boas obras, porque Ele nos capacitou. O Espírito Santo nos capacitou. Hoje nós vivemos um novo ministério, o ministério da graça. Hoje nós vivemos sobre aquele mandamento de Jesus Cristo, amar o nosso semelhante. E qual é a maneira que nós manifestamos de maneira mais clara o nosso amor pelo nosso semelhante? Através do servir. Através do servir. Então, para nos ajudar na realização desse serviço, Deus nos deu dons espirituais. Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, distribuiu para os irmãos dons espirituais, né, que nos permitem servir uns aos outros. Há um elenco de dons espirituais no texto bíblico, mas eu creio que toda manifestação de amor é a manifestação de um dom espiritual, porque nós não temos capacidade de amar ninguém no aspecto do amor caritas, no aspecto do amor ágape, que é o amor de Deus. Só o Espírito Santo que nos capacita a isso, tá certo? Além disso, Deus também nos deixou os princípios bíblicos, né, irmão? Deixou registrado aqui como que nós deveríamos, conhecendo os princípios bíblicos, conhecendo o caráter de Deus, nos portar, né? Na Bíblia, na sua palavra, nós encontramos direção, nós encontramos o norte, a direção para o nosso caminho, né? Para esse caminhar com Jesus Cristo, e força, né, para suportar dificuldades. É na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor, sempre fortalecido pelo Espírito. É o Espírito que nos esclarece, é o Espírito que nos convence, é o Espírito Santo que nos move, tá certo? E cada vez mais fé e confiança, né, na suficiência de Deus. Deus é suficiente, né, para fazer muito mais do que pedimos, precisamos. Ele sabe o que é melhor para nós e Ele quer dar o melhor para nós. Né? Às vezes nós podemos estar até relutantes em servir a Deus, né? Puxa vida, o que eu posso fazer? Irmão, vai fazendo, faça alguma coisa, entendeu? Vai fazendo, entendeu? Ame o seu semelhante, tá? Que você está servindo, porque às vezes a gente tem medo, porque a gente, puxa, será que eu não vou fazer papel de tonto? Será que eu vou fazer papel de palhaço? Não pense assim, irmãos. Não pense assim. É claro que até o apóstolo Paulo, ele teve dúvidas, né? Ele teve dúvida. 2 Coríntios 2,16. O que ele fala? Né? Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida.
Mas quem está capacitado para tanto? Ele está dizendo, ó, para uns que ouvem a nossa palavra, é cheiro de morte. A pessoa não entende, quer dizer, se afasta, critica, questiona. Mas para outros que ouvem, é flagrância de vida. A pessoa, puxa, que palavra maravilhosa, né? Olha que bênção, vem de Deus. Mas quem está capacitado para tanto? Não, nós não temos essa capacidade. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, para aquele que vive no pecado, a palavra de Deus é cheiro de morte. Por quê? É um confronto, né, irmãos? Vem de encontro, é um desastre, bate de frente com a postura daquele. Então, se ele não tiver um coração humilde, né, ele se retrai, não quer. Mas ao contrário, aquele que tem um coração, um coração aberto para ouvir, né, a palavra de Deus também confronta ele, mas bate naquele coração e é diferente, porque como ele tem um coração aberto, aquilo se transforma em flagrância de vida. A pessoa fala, nossa, que maravilha, que Deus está me apontando o pecado, que maravilha. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que fala que Deus, Deus é como o sol. Deus é como o sol, né? Se a pessoa tiver um coração de barro, o sol vai endurecer o coração dela. Não é isso que o sol faz com o barro, né? Quando seca o barro, endurece. Agora, se a pessoa tiver um coração de cera, Deus vai amolecer o coração dela. Então, a palavra Deus é o sol, um exemplo, viu, irmão? Não é isso não, tá? Mas só estou citando um exemplo do agir de Deus, como aqui no versículo 16, é no coração das pessoas. Se o coração for duro, o sol bate. Se for de barro, né, mais ligado à terra, o coração bate e vai endurecer. Se for de cera, bate e vai amolecer ainda mais, né? Mas a palavra é a mesma, o desejo do Senhor é o mesmo, né? Mas, embora Paulo tivesse essa dúvida, né, puxa, será que estou qualificado para isso? Ele continuou persistindo, né? Ele continua persistindo, e ao final da vida, ele deixa esse versículo lindo aqui, ó, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate. Quer dizer, ele escolheu a melhor luta que ele deveria fazer, né? Antes ele lutava contra Jesus Cristo. Teve um encontro com Cristo, ele passou a lutar a favor de Cristo. Então ele fala, olha, eu combati o bom combate, terminei a corrida, quer dizer, chegou no final da vida, né? E guardei a fé durante todo esse tempo. Quer dizer, e sabe, olha no 8, e agora está-me reservada a coroa da justiça. Ele sabia que ele ia para o céu, né? Que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E ele fala, Paulo fala, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E nós amamos, né, irmãos? Nós amamos a vinda de Cristo, então nós vivemos nessa esperança, que é uma esperança conforme o conceito bíblico certo. E nós também devemos estar dispostos, né, a depender e a obedecer a Deus, irmãos. Viver na dependência e obediência de Deus, tá certo? Nós não somos autossuficientes, nós não temos coragem suficiente para poder exercer um ministério, porque existe uma luta espiritual, nós sabemos disso, mas nós temos que ter coragem, nós temos que ter confiança de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? O Espírito Santo que habita o nosso coração, e não Satanás que está no mundo. Tá certo, irmãos? Então, serviço fiel é servir a Cristo, ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Não importa o que você faz, irmão, não importa, desde que você faça com amor, no sentido de melhorar a vida do outro, já está abençoando. Se as pessoas pararem de tentar prejudicar o outro, já está abençoando a vida do outro, tá? Mas nós temos que buscar, já que nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo, não tem desemprego, nós temos que buscar um ministério e, de maneira obediente, tá, servir nesse ministério, ganhar vidas para o Senhor Jesus, ser instrumento do Senhor para propagar a sua verdade, que assim como um dia foi bom para nós, nos trouxe calma, nos trouxe paz, nos trouxe confiança em meio a um mundo turbulento, que nós possamos ser esse instrumento, né, de Deus
para levar a esses espíritos espírito humano que ainda não conhece a Deus, a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo, para que tenha uma mente renovada, uma alma mudada, renovada, com novos valores, um caráter diferente, e que na segunda vinda de Jesus Cristo, esse nosso corpo diabético, esse nosso corpo às vezes canceroso, esse nosso corpo às vezes que sofre dores, ele seja glorificado. Quer dizer, seremos restaurados por inteiro, no espírito, né, que é a nossa parte material que tem relacionamento com Deus, na alma, que é a nossa parte material que tem relacionamento com o mundo e aprende coisas de Deus, e com o nosso corpo físico, que é o que momentaneamente está se relacionando com o mundo, tá? Mas que um dia também será glorificado. Tá certo, irmãos? Que palavra maravilhosa, palavra de incentivo, de alegria. Nossa, dá uma vontade, sabe, de misericórdia, de falar que Deus é bom para o mundo. Para o mundo saber que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que as promessas dele nunca falham, irmãos. Nunca falha. As promessas do Senhor nunca falham. Deus não é homem para que minta, tá? E nem filho do homem, tá certo? Deus é Deus. Maravilha, Deus é poderoso, oh Senhor meu Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor meu Deus, que nos traz a alegria de saber que não somos nós, mas nós somos capacitados pelo Seu Espírito para servir, Pai, servir no que for possível, Senhor meu Deus, e que o Satanás não venha colocar empecilho do medo, da vergonha na nossa vida, que nós possamos servir ao Senhor em todo e qualquer canto, Senhor meu Deus, entre os nossos amigos, entre os nossos irmãos, entre os nossos inimigos, que nós sejamos sal da terra, fazer diferença, Pai. Use-nos, ó Deus. Capacite-nos, ó Deus, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Senhor meu Deus, queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando por completo, Senhor meu Deus, antecipando, Senhor meu Deus, a cura que haverá na segunda vinda do Senhor, mas dando hoje um tempo, qualidade de vida melhor para essa pessoa, para que ela veja o milagre na vida dela e ela venha se aproximar cada dia mais de Ti. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Pai, traga confiança, traga esperança, traga, Senhor meu Deus, destemor para essa alma, Senhor meu Deus, que ainda está fechada, que ainda está diminuta, Senhor meu Deus, que ainda tem medo. Traga esperança, diga a ela, Pai amado, que o Senhor é o Senhor dos vivos, que o Senhor vive na vida dela e que ela pode confiar em Ti, obedecer a Ti, que as coisas vão acontecer de maneira positiva. Tira todo o temor, tira toda a falta de confiança, tira toda a tristeza, traga esperança, Senhor meu Deus, para essa alma. Em nome de Jesus. Abençoe também os relacionamentos, ó Pai, na família. Família é um projeto do Senhor. Papai, que papai e mamãe sejam felizes, unidos, com harmonia, Senhor meu Deus, respeitando um ao outro, Pai amado. O que passou, passou. É tempo novo. É tempo de conserto, é tempo de confiança. Que nós não vivamos no passado. Satanás quer nos lembrar de um passado, mas quando Satanás vier nos lembrar de um passado, que nós tenhamos a autoridade de lembrar a ele o futuro dele. E qual é o futuro de Satanás? É um lago de enxofre. Ele vai morrer, passar o resto da vida dele no inferno. Então que nós não dê ouvidos, olhos para o nosso passado, Pai amado, que talvez tenha sido um passado de tristeza, de angústia, de erro, mas que nós nos firmemos na Tua palavra no hoje, Pai amado, e no futuro, que haja paz, união na família, entre os filhos, que haja alegria, Senhor meu Deus, na família que é projeto do Senhor. De igual forma, Senhor meu Deus, na sociedade dos governos, Pai amado, que o Senhor traga às claras todos os planos malignos, Senhor meu Deus, que as pessoas sejam conhecidas, aquelas que são a favor e aquelas que são contra as orientações do Senhor Deus para os governantes, que é fazer o melhor para os filhos do Senhor, para a criação do Senhor. O Senhor delegou às autoridades para que eles administrem de maneira saudável em favor
de todas as criaturas na terra. E que nós também, Senhor Deus, enquanto cidadãos da terra, possamos ser respeitosos, atendendo às orientações do Senhor. Abençoe os relacionamentos na sociedade como um todo, no trânsito, nas igrejas, Pai amado, nos hospitais, nos mercados, onde quer que haja humano. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga harmonia. Nós oramos que nós confiamos numa pessoa que é o Espírito Santo, nós confiamos numa pessoa que é Jesus Cristo, nós confiamos numa pessoa que é Deus Pai. Nós oramos que nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.